perdia a batalha, mas eles levantavam. Então Arão e o sentaram o braço. Então ele fazia de novo a igreja para dividir em dois grupos, um grupo de Arão e um grupo de Moisés. E fazia o pastor ficar de braço assim e a gente orava por ele, para se levantar. Mas ele é um ser humano, sujeito às mesmas paixões, e pior, é o alvo mais visado, é o alvo mais visado do igreja, começa do pastor. Porque ele não é o pastor. Tem muita gente que olha, porque ele pega no banco, você está falando aqui, não está no foco, não. E a vaidade, o orgulho, a presunção, é a pior doença do pastor. é verdade. É Quando começa a difícil. aparecer vídeo, falar que já está com medo de chorar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós iniciamos esse culto em nome de Jesus. Te convido a ficar de pé. Vamos orar, pedir a presença do nosso Deus. Que esse culto seja para a honra, para a glória do nosso Deus. Que nós possamos louvá-lo de coração, ouvir a palavra dele, que a palavra dele encontre lugar no nosso coração, na nossa mente. Que nós sejamos edificados essa manhã. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós, depois de uma semana de trabalho, dos nossos afazeres, nós podemos estar na Tua casa, Pai. Te louvamos, ó Pai, porque Tu nos trouxeste aqui, Senhor, em paz. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tens feito pelas nossas vidas, ó Deus. E Te pedimos, venha ser conosco essa manhã, que nós possamos, Senhor, Te louvar na liberdade do Santo Espírito, Senhor, ouvir também da Tua palavra, que nós possamos ser edificados por Ti, Senhor, nessa manhã. Nós não queremos nada além do que Tu tens preparado para nós esta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. E nós louvamos a um Deus de amor, um Deus que é amor, e que nada pode nos separar do amor de Deus. Lá em Romanos 8 está escrito: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso? É isso que a gente vai cantar agora. Nem a morte, nem a vida,
ao mesmo tempo Ele está dentro de nós. Se você permite, Ele está dentro de você. Que lá em 1 João 4,15 está escrito: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Nós vamos cantar que Deus está presente em nós, e nós viemos aqui para adorar esse Deus que é um Deus de amor. Amém? Tu estás presente em nós, é por isso que vimos todos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos todos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Para lavar o coração, Para lavar o coração, melhorar a nossa fé, revigorar a nossa fé, demonstrar por nossas mãos, demonstrar por nossas mãos, nos assentarmos aos teus pés. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Oferecer nosso louvor, Oferecer nosso louvor, família celebrar, família celebrar, perdão o teu amor, perdão o teu amor, grandes feitos proclamar. os teus feitos proclamar. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Amém? Agora chegou o momento das nossas ofertas. Separe isso em envelope, laranja que está aí no banco. Separe aquilo que você tem para retribuir um pouquinho para o nosso Senhor. Vamos orar e dedicar essa oferta ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de provisão. Tu não nos deixa faltar nada, Pai. Cremos num Deus que nos ama e vê tudo que nós precisamos e nos dá, Senhor. Nós Te louvamos que a Tua obra não pare, que o Teu Evangelho seja anunciado. E, Pai, Te pedimos a sabedoria àqueles que vão empregar esse dinheiro, Senhor, direcionar esse dinheiro. Dedicamos tudo isso para Ti, para a Tua glória. É isso que nós pedimos, oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode vir trazer a sua oferta. Como descrever, como explicar o amor que
que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. E nós vivemos uma vida cristã, uma vida que a gente, para as pessoas do mundo, pode ser de louco, porque a gente vive algo que a gente não vê. Porque a fé, o que é a fé? Lá em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você vive pela fé? Vive assim, do jeito que está escrito em Hebreus 11? Porque é difícil viver algo que a gente não consegue ver, né? Mas nós com certeza caminhamos só pela fé, amém? Sei que eu posso acreditar, sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir.
pois eu sei que essa travessura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu sopro faz-me renascer. Nunca falhaste, és fiel. A tua graça é o meu viver. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa travessura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa travessura leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa travessura leva-me ao teu querer. Caminhar por fé, caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver. Caminhar por fé, caminhar por fé. Quando nós vivemos pela fé, caminhamos pela fé, nós só podemos dar toda a glória, honra, louvor a um Deus. Vamos seguir um pouquinho do exemplo de Davi que ele escreveu lá no final do livro de 1 Crônicas. Essas são as palavras de Davi. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. Mais uma? Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Ele estava declarando que toda a glória e honra é só para um Deus. Amém? Tua é a glória e o poder, tu és para sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe reino, Deus, que seja digno como
vida, vivo pra te adorar. Ó Deus, toda a glória, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar em Tua presença, Senhor, e sentindo de alguma forma o poder do Teu Santo Espírito que se move dentro de nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Peço que venha, pela infinita misericórdia e graça, falar através dos meus lábios, Senhor. Que Tu possa me usar, tirando todo o meu entendimento humano e colocando, meu Deus, o entendimento espiritual, Deus. Que nada possa atrapalhar a Tua palavra neste lugar, Senhor. Seja ela de qualquer forma ou de onde vier, seja repreendida pelo poder do Santo Espírito, e que possamos desfrutar desses momentos na Tua presença, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Posso sentar mesmo. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos mais uma vez no Santo Sábado do Senhor, cultuando a Deus. E esta semana eu recebi um vídeo de um rapaz, foi até a mãe dele que me mandou. Essa família é uma família conhecida nossa, amiga nossa, e eles passaram a crer no sábado. Eles são de outra denominação, eles passaram a crer no sábado. E ele me mandou um vídeo de um dos filhos dela pregando sobre o sábado já. Eu achei interessante, porque ele colocando que no sábado nós exaltamos o Senhor, nós nos dedicamos ao Senhor, e nos outros dias da semana Deus nos exalta por nós termos o exaltado no dia de sábado. Não tinha ainda olhado por esse prisma, mas eu achei interessante a paixão daquele rapaz que passou a crer nisso, porque o sábado, na realidade, a gente tem que reforçar sempre isso, o sábado é uma bênção, é a coisa mais maravilhosa que existe. O sábado realmente é uma grandeza em nossas vidas. Toda vez que eu e você tivermos o privilégio de estar na casa do Senhor ao sábado, não que outro dia não seja importante, mas toda vez que nós pudermos estar na casa do Senhor ao sábado, você tem que dar, nós devemos dar muitas graças a Deus, porque esse é um entendimento maravilhoso. Eu sempre falo que o sábado nós reconhecemos a criação de Deus. Nós reconhecemos, quando nós dedicamos esse dia, nós estamos reconhecendo a criação de Deus, de uma forma bastante clara, diante de todos os homens, de que reconhecemos que Deus criou todas as coisas, e no sétimo dia, Santo Sábado do Senhor, Ele fez para que possamos nos dedicar, possamos nos entregar de alguma forma 100% a Ele. E sem falar no lado humano, que é o descanso. Se nós trabalhássemos todos os dias, 7 dias por semana, pode ficar tranquilo que a tua saúde vai embora. Você vai perder saúde. Então hoje é um privilégio estarmos aqui, é um grande privilégio, nós entendemos isso, nós estamos aqui também, temos essa oportunidade de estarmos aqui, e aqui nós nos falamos das coisas de Deus, já aprendemos na palavra, cumprindo a palavra, nós cantamos, salmodiamos, nos entregamos de alguma forma, e sem falar na comunhão da igreja em si, que é uma grande oportunidade de estarmos em comunhão. Eu escolhi para a nossa breve meditação no dia de hoje um personagem que eu gosto muito, Ezequias. Eu gosto muito de falar sobre Ezequias, porque Ezequias, na vida dele, ele demonstra coisas grandiosas, e ele passa durante a vida dele todos os problemas, todas as dificuldades que qualquer um de nós passamos, e quem não passou ainda pode passar, com certeza. E em todas essas coisas a gente vê a mão de Deus fazendo algo muito grandioso na vida de Ezequias. Ezequias foi um grande rei, sem dúvida alguma. Depois de Davi, foi um grande rei. Então, Ezequias nos dá
exemplos maravilhosos. Eu vou destacar entre alguns exemplos e algum aprendizado da história de Ezequias aqui, o embate dele com Senaqueribe, né? Então, em 2 Reis 18, a gente vai ler ali no capítulo 18, ele diz assim: e no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza, seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Então nós já começamos a perceber que Ezequias quebrou uma tradição que depois de Davi vinha acontecendo, que era algo que Deus abomina, que é adoração a outros deuses. Então nós vamos, logo depois de Davi, a gente já percebe que Salomão implantou um sistema extremamente horrível, desagradou a Deus, abrindo mão do Deus soberano e permitindo que as mulheres, suas mulheres, fizessem nas colinas, nos montes, altarzinhos, né? Vários altares, e ali havia vários deuses. E o próprio povo ainda preservava aquela serpente de bronze, um poste ídolo, né? Que Moisés havia feito, e preservava aquilo e adorava aquilo. E quando Ezequias assumiu, né, o reinado, depois de um rei Acás, realmente uma coisa bastante ruim, um momento muito difícil, ele assumiu com 25 anos, um jovem ainda, se nós fôssemos hoje comparar, um jovem ainda que não tem uma maturidade, 25 anos, muito pouco. Ele assumiu e lá está escrito que para não adorar a ídolos, não ter outros deuses diante dele, ele foi e derrubou, acabou com tudo. Isso com certeza lhe custou muita reclamação. Eu fico imaginando o que ele passou, porque nós vamos ver mais para frente, no embate com Senaqueribe, isso foi usado como algo negativo para ele. E ele tomou uma decisão bastante importante, ao ponto de ser considerado um dos reis mais importantes, um dos homens mais importantes depois de Davi, né? Considerado o homem que modificou aquele momento, né? E num momento muito diferente, um momento muito especial, e nós vamos ver no finalzinho da vida dele, ele conversando com Deus, né? Quando lhe foi colocada uma doença, e ele iria morrer daquela doença, e ele conversando com Deus, e ele falou: Senhor, tu sabes que eu sou reto diante de ti. Tu sabes que eu sou reto diante de ti. Ele tinha prazer naquilo. Algumas pessoas colocou Deus contra a parede. Não. Ele mostrou para Deus a gratidão de realmente servir a Deus. Tu sabes que eu sou reto diante de ti. E Deus, como a gente fala que Deus não muda de forma alguma, mas para o bem, Deus sempre tem o prazer de mudar sentenças. Isso é fantástico. E naquele momento Deus mudou a sentença, dando-lhe mais 15 anos de vida e sarando a ferida que iria levá-lo à morte. Então, nós temos Ezequias dentro de um contexto totalmente, você olhando a vida dele, você vai falar: não, esse homem é um homem de Deus, é um homem que de maneira alguma pode passar algumas coisas, ou pode ser humilhado, porque ele tem Deus. Nós muitas
muitas vezes olhamos para algumas pessoas no dia a dia, a gente fala assim, poxa vida, essa pessoa tem Deus, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é temente a Deus, ele não pode passar por algumas situações. A gente imagina essas coisas. A gente olha para as pessoas e fala, poxa, mas essa pessoa é tão crente, por que passa por isso? E a gente olhando a vida de Senaqueribe, já aqui no início do reinado dele, com 25 anos, a gente já imagina realmente um homem que realmente tinha Deus dentro do seu coração, na sua vida, um homem temente, um homem que quebrou todas as tradições, que até então estava o povo de Israel, todo o povo de Israel, o povo de Judá, a gente vai ver toda essa nação se contaminando de uma forma muito forte. E ele reinou sobre Judá, como diz a palavra, por 29 anos, em Jerusalém, onde era a sede do seu reinado. E eu fico imaginando Jerusalém, que é aquela região, uma região com muitas montanhas, são montanhas não tão altas, montanhas baixas, né? Sendo limpa e sendo retirada todos os altares, sendo derrubado, colocado fogo, mandou colocar fogo em tudo, destruir tudo, ele limpando tudo aquilo. E a gente vai perceber que ele tinha natureza humana, ele era um grande político, ele era um grande rei, não só no sentido espiritual, um homem que dedicava a sua vida a Deus, mas ele tinha um grande reinado. A gente percebia que com a Síria ele tinha feito um acordo justamente para viver em paz, porque ele quis construir tubulações de águas, os aquedutos, ele construiu cidades fortificadas, ele montou uma estrutura de cidade muito grande, muito forte. As cidades de Judá eram cidades fortes. Então a gente percebe que havia cidades que eram cidades justamente para servir num embate, numa guerra, servir como cidades estruturadas para a guerra. Ele tinha um sistema de irrigação, um sistema de água para a cidade, para Jerusalém, para aquela região, um sistema muito forte. Quem sabe se eles viverem no dia de hoje, o nosso governador Geraldo Alckmin contrataria, né, para ajudar a eliminar o nosso problema de água aqui, né? Ele tinha tudo isso, ele pagava o seu imposto, né? Ele chegou ao ponto de retirar até, inclusive, ouro e bens da casa do Senhor, para justamente pagar os impostos, para ficar. Mas teve um tempo que ele viu que tudo isso não estava correto e se rebelou contra isso tudo. A história, ela vem andando, ela vem contando toda a situação dele, e a gente vai ver o interessante nessa história de Ezequias é que ele narra a narrativa feita da história dele aqui em Reis. Ela você pode conferi-la com a narrativa feita pelo profeta Isaías. Então você, olhando em 2 Reis 18 e indo para Isaías 37, você vai ver claramente a mesma história contada sobre dois ângulos, sobre dois prismas diferentes. Aqui é a história de um homem e aqui é a história de um profeta, vivendo na mesma época e contando a mesma história. É muito interessante. É o lado de uma pessoa que no momento se encontra desesperada e o lado de uma pessoa que sabe a resposta para o desespero. E aí você começa a perceber, colocar isso em nossas vidas. Quantas vezes nós nos encontramos em situações desesperadas, olhando para a situação e falando, como eu vou sair dessa situação? Como eu vou virar essa minha situação? Mas do outro lado, já tem a resposta. A resposta já está dada. Falta apenas a ponte de levar e trazer. É a ponte. E nós vamos ver Ezequias, num determinado momento, quando Senaqueribe, então, rei da Síria, vinha destruindo tudo, absolutamente tudo. 46 cidades já tinham sido tomadas. 46 cidades já tinham sido tomadas. Já tinha tomado Israel do Norte, de Oséias, já tinha tomado tudo. E as cidades fortificadas de Judá já tinham sido derrubadas. Ele estava em Laquis, uma das últimas cidades, para chegar até Jerusalém. Ele vinha derrubando tudo, ele vinha destruindo tudo, tomando tudo, fazendo todo mundo cativo.
Ele vinha fazer cativo, tomava a cidade, dominava a cidade, punha as pessoas para trabalhar de empregado, e falava, ó, viva uma boa vida. Você vai trabalhar de empregado, mas você vai viver bem, fica tranquilo. Acabou o teu reinado, ó rei, vem para cá, você é cativo. E ele vinha destruindo tudo. A fama era muito grande. Não havia ninguém que pudesse, em sã consciência, enfrentá-lo. Não tinha ninguém. E esse aqui está percebendo todas essas coisas. Ele está olhando todas essas coisas. Ele tem uma visão de rei. Ele tem a visão de administrador. É a nossa visão, a visão humana. Nesse momento, ele tem a visão. Ele está enxergando o problema. Ele está enxergando a dificuldade. Ele tenta, de alguma forma, arrumar na situação. Fala, olha, recolhe as águas, faz corta aqui o aqueduto. E ele começa a tentar mascarar uma situação, justamente porque ele sabia, como rei, que Senaqueribe poderia sim tomar Jerusalém. Ele sabia disso. Então ele começou de alguma forma a tentar minar essa situação. Muda as coisas, montou estratégias. Quantas vezes os problemas vão chegando em nossas vidas e nós começamos de forma natural a tentar ajeitar situações, a gente arruma aqui, arruma ali, a dificuldade está aqui, vamos tentar consertar. Isso é natural do ser humano, isso é natural de um administrador, é natural de um rei, no caso de Ezequias. Mas não sabia ele que aquela dificuldade, aquele problema era para a glória do Senhor. E é aí que é a dificuldade de nós também entendermos. Quantos Senaqueribes nós encontramos pela vida? Quantas dificuldades? Que nós, de todas as formas, humanamente falando, tentamos resolver o problema, resolver a situação, colocar a nossa experiência, a nossa cultura, colocar o nosso entendimento, colocar a nossa sabedoria em trabalho para resolver aquilo. E isso não é errado. Isso não é errado. Mas nós temos que entender, sim, que algumas lutas, que algumas guerras só serão vencidas pelo poder de Deus. Nós não vamos ter mérito algum. Mérito algum. E enquanto nós não entendermos isso, Deus vai nos levando para o insuportável. Aí, eu não sei se a pronúncia correta é essa, Rabzaque é mandado para falar com Ezequias. Esse era o homem representante de Senaqueribe. E ele sobe até Ezequias e já começa assim: que confiança é essa que te estribas, que se garante? Bem posso dizer-te que teus conselhos e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Porque ele tinha bom relacionamento com o Egito, né? Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, ele entregará pela mão e transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele, olha lá, cujo altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei de Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos de sua parte, e se achares cavaleiros para montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores servos do meu senhor? Confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros?
Acaso subiu agora sem o Senhor contra esse lugar para destruir? Pois o mesmo Senhor disse: sobe contra a terra e destrói. Aqui ele começou a usar, e a gente vai entender aqui mais para frente, ele começou a usar uma estratégia. Ele começou a desfazer do que Senaqueribe tinha feito. Senaqueribe tinha destruído os altares dos deuses. As pessoas eram acostumadas a procurar esses deuses. E ele já fala assim: olha, vocês vão confiar no quê? Cadê? Os deuses que vocês tinham foram todos destruídos por Ezequias. Destruiu tudo. Você vai confiar no quê? Vai confiar no teu amigo lá em Faraó? Vai confiar? Olha, aquele lá, ele sempre larga as pessoas na mão. Ele nunca ajuda ninguém. Muito pelo contrário, aquele é uma cana esmagada. Aquele lá não serve mais para nada. Agora eu digo para você que o Senhor nos mandou combater, e nós estamos destruindo tudo. Olha a estratégia maligna usada naquele momento. Ele leva Ezequias para um lado, e ele começa a questionar as decisões de Ezequias. Eu me lembro, eu tenho uma pessoa da minha família que ele fala para mim, toda vez, que eu tento firmar meus caminhos no Senhor, minha vida só vira problema. Começa a dar tudo errado. Toda vez que eu ponho um propósito, não, eu vou seguir a Deus, a minha vida só tem problema. Aí começam a surgir as opções. Mas por quê? Vai por esse caminho. É muito mais fácil, você está indo pelo caminho mais difícil. Assim se apresentou esse representante de Senaqueribe para Ezequias, dizendo assim: olha, vocês não têm muito que se estribar, gente. Vocês destruíram os altares, que era o que garantia vocês. Vocês destruíram os deuses. Vocês têm amizade com alguém que não pode socorrer vocês. Só tem uma solução: eu falo em nome do Senhor. Eu falo em nome do Senhor. Vocês têm que se entregar. Olha, o caso de vocês é tão grave. O caso de vocês é tão grave que, se por acaso eu vos der 2.000 cavalos para vocês guerrearem, vocês não têm cavaleiro. Quer dizer, vocês não são nada, gente. Quantas vezes encontramos pessoas nessa situação, sendo desprezada, sendo humilhada. Isso é uma humilhação. Isso é uma situação vexatória. Olha, se eu te der 2.000 cavalos, vocês não têm cavaleiro, vocês não são nada. A estratégia de vocês está errada. Mas Ezequias tinha uma coisa: Ezequias era temente a Deus. Ele já tinha provado isso. Mas ali naquele momento, ele é homem, ele é rei. Ele sabe da situação. E novamente, esse enviado de Senaqueribe volta. E ele volta para colocar agora o pavor. É medo. É aquela situação que você ou eu podemos nos encontrar no medo. Na situação sem saída. A gente não tem saída. Todas as circunstâncias são contra o teu problema, a tua situação. Você olha e fala assim: não tem. E esse enviado ainda volta e fala: olha, e clamou em alta voz. A Bíblia fala em Judá, que disse: ouvi a palavra do sumo rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor. Olha, não confie, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidas a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei a paz comigo, vinde a mim e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, bebei cada um da água da própria cisterna. Não deis ouvido a Ezequias, o Senhor não vos livrará. E quando ele falava isso, ele falava para a cidade. Tanto que foi pedido por um dos capitães de Ezequias, falou assim: olha, fala em aramaico, fala em outra língua.
para que o povo aqui não entenda. É chegar aqui no Brasil e falar, fala inglês. Só alguns vão entender. Fala inglês. Não fala em português, não. Senão a minha igreja vai ficar com medo. A minha igreja, porque ele chegou e colocou medo, colocou pavor. Ele começou a amedrontar. E aquela situação era para que o povo pudesse ouvir e o povo pudesse começar a influenciar Ezequias negativamente. Falar, tá vendo? E ele começa a fazer propostas maravilhosas. Proposta maravilhosa. Olha, nós vamos dar para vocês comida, plantação, terra. Nós vamos dar uma vida boa para vocês. Basta vocês se entregarem, vocês passarem a nos servir. E consequentemente servir a Senaqueribe significava servir o quê? A outros deuses. Olha a oferta do mundo. Eu sempre falo, até porque eu aprendi isso, né? Cruz de Cristo, o pastor José de Oliveira já pegou muitas vezes sobre isso. Cruz de Cristo não é sofrer o que todo mundo sofre. Ah, eu tenho uma doença, isso é minha cruz. Não é tua cruz. Ah, eu estou desempregado, isso é minha cruz. Não é tua cruz. Ah, eu tenho dificuldade na escola, isso é minha cruz. Não é tua cruz. A cruz de Cristo é nós deixarmos de fazer o que é lícito, o que é comum, deixarmos de fazer para enaltecer a Cristo. Essa é a cruz de Cristo. O que muitas coisas é comum e até lícito na sociedade moderna em que nós vivemos, é uma coisa comum e até lícito, nós deixamos de fazer porque eu abro mão disso para seguir a Cristo. Eu abro mão disso para seguir a Cristo. E aqui nesse momento, o povo se encontra para tomar uma decisão. Por quê? Estava se colocando diante dele um caminho extremamente difícil, que seria invadido, a cidade seria invadida, muitas mortes aconteceriam, e o povo seria levado cativo. E olha que esse povo sabia o que é esse cativo. Seria levado cativo. Por uma troca de uma situação muito mais branda, muito mais comum. Tá bom, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo. Algumas coisas estão acontecendo no mundo atual, me fez lembrar agora. Quando a gente vê os nossos irmãos sendo mortos pelo Estado Islâmico, esse grupo satânico, demoníaco, inicial, e pediram para eu não publicar, não publiquei. Uma igreja orando, um pastor brasileiro estava comandando na região da África, pastor brasileiro comandando o grupo. Chegou o Estado Islâmico, mandaram eles parar, eles pararam, aí falaram, o tradutor coloca, falaram que eles tinham que renegar essa visão cristã, senão seriam destruídos. Aí o pastor fala para a igreja dele que estava reunido debaixo do mato, debaixo das árvores, no mato. Olha, é a situação. Mulheres e crianças na igreja. Mais pessoas do que nós estamos vendo daqui. Aí quando eu falo assim, a igreja toda começa a cantar, com a mão levantada. Aí eles pegaram o mato, fizeram fogo, e começou a pegar as pessoas e jogar no fogo. E por último foi morto o pastor. Eu assisti esse vídeo. O pastor foi queimado por último. Aí quando a pessoa estava pegando fogo, eles davam umas palavras para quebrar as pessoas. Sem abrir mão. Eu não troco. E Ezequias pensou assim, eu não troco. Eu
essa oferta que você está me oferecendo, Rei, pela opção que eu fiz de servir ao Deus Todo-Poderoso. Me faz lembrar de Cedraque, Mesaque e Abednego, né? Ó, Rei, eu sei que o meu Deus pode nos livrar da fornalha, mas, porém, se Ele não livrar, nós não te adoraremos da mesma forma. A estátua que foi feita. Não é a circunstância que me move, é a minha fé, é a minha crença, é aquilo que eu creio, que está dentro de mim. Então a circunstância, a dificuldade não pode nos mover, por maior que seja o teu problema, o meu problema, a nossa dificuldade. Nós não podemos nos alterar. Comentava recentemente, essa semana, com uma pessoa que tem um político, talvez um dos mais conhecidos no meio brasileiro, que a esposa dele é evangélica ou era evangélica, e ele era até simpatizante pelos evangélicos, segundo eu ouvi falar, e ele foi acometido de uma doença, e aí ele ficou com medo de morrer. Aí ele correu para fazer uma operação espiritual. Ele esqueceu de tudo que ele com certeza ouvia da esposa e da família. Correu para fazer uma operação espiritual para se curar. Aparentemente foi curado, mas está fazendo tratamento de novo com a doença um pouco pior. Não podemos, diante das situações da dificuldade, abrirmos mão das nossas convicções, daquilo que nós cremos. Assim foi Ezequias. Ezequias, ele manteve, diante daquela afronta, mas mal sabia Senaqueribe, mal sabia que ele estava diante de um homem que tinha, e naquele momento, a proteção de Deus, que independente da circunstância não abriria a mão. Aí a carta do rei de Assíria, ele não contente com isso, ele mandou uma carta. Você vê que aqui fica aparecendo também a história de Moisés, né? Quando o faraó tinha o coração endurecido, né? Justamente para a glória de Deus se manifestar. Aí ele manda uma carta, o rei da Síria manda uma carta, e ele diz na carta: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, não te engane, o teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria em todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos dos meus pais, que meus pais destruíram, Gozã, Harã, Rezefé e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefravaim, de Rená e de Ivá? Audácia, olha a audácia. Você acha que o teu Deus pode livrar você das mãos do grande rei da Síria? Olha quanto ele já destruiu, olha o que ele já fez, olha quantas cidades, onde estão os reis? E saiu citando o nome dos reis. Onde estão esses deuses? Colocando medo. Só que quando ele fala, não te enganes com o teu Deus, comprou uma briga errada. Não te enganes com o teu Deus, comprou uma briga errada. Nesse momento, o profeta Isaías vai falar lá em Isaías 37, lá no 37, no verso 8, ele vai falar justamente, ele fala assim: nessa hora saiu da tua mão, Ezequias, é minha. Deus fala assim: agora é comigo. Tem uma hora, meu irmão, minha irmã, que a tua guerra, a minha guerra, sai da nossa mão. Deus fala assim: agora é comigo, a afronta é comigo. Eu me lembro aqui
A gente gosta, eu gosto de contar algumas experiências pessoais. Eu me lembro que eu estava com um homem no hospital, até nosso irmão estava falando que foi em Caruaru, o pastor daquela igreja conservadora que você disse, justamente é esse homem, o pastor Eliezer. Eu estava com um homem que foi levado para o hospital, eu o acompanhei, e quando cheguei no hospital ali, através da Avenida Paulista, que hoje o hospital já não existe mais, e o médico me chamou e disse, olha, ele pensava até que eu era filho dele, mas eu não era, eu era um conhecido, muito conhecido dele. Falou assim, olha, ele precisa operar. Se ele operar, a chance dele morrer é muito grande. Mas se ele não operar, ele vai morrer daqui a pouco. E eu falei, então opera. Fui para ele e ele tinha me falado minutos antes, eu não quero operar. Que eu sei que eu não vou aguentar. E eu cheguei para ele e falei, meu amigo, você vai operar. A situação é crítica. Crítica. Aí depois de 2 horas de oração, e numa coincidência santa, naquele dia, naquela hora, naquela noite, na minha casa, estava tendo um culto de oração. Então minha esposa estava lá em casa com culto de oração, com várias pessoas, e eu estava no hospital com ele. Eu, a esposa dele, a filha e um outro irmão dele. E depois de várias horas de oração, o médico saiu, o doutor Elias Couva, ele saiu com a mão para trás. Eu me lembro, nós estávamos agora, chegou ele, a equipe dele, ele, um médico que não é brasileiro, chegou assim com as 2 mãos para trás, olhou para mim, olhou para nós assim, falou assim, um corredor grande assim, falou assim, infelizmente, quando ele falou infelizmente, perna, né, balançou, infelizmente eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas quando nós abrimos ele falou, desculpa o que eu vou falar, ele estava como se fosse uma fossa dentro, não tinha mais nada para aproveitar. Nós tiramos quase tudo, mas não deu para tirar tudo. Nós fechamos, mas não tem mais o que fazer. Nós acreditamos que ele não consiga nem passar a anestesia. Em poucos momentos ou poucas horas, a situação vai se agravar. Nós ficamos olhando, eu falei, muito obrigado, doutor. Aí ele saiu andando assim, ele e a equipe dele. Aí a esposa começou a chorar e a filha falou, mãe, calma, mãe, calma, nós confiamos em Deus, mãe, calma. Aí ele saiu. Quando ele chegou mais ou menos no meio do corredor ali, o médico, ele parou e virou para trás e falou assim, vocês são crentes, não são? Estava falando, somos, doutor. Então vocês confiam em Deus, né? Esse Deus que vocês pregam, vocês não confiam nele? Ele falou assim, é só ele. E chegando em casa, aí voltou meu pai e uma outra pessoa, o João Neto, voltaram para o hospital para ungir. Falei, volta lá correndo para ungir. Quando meu pai chegou para ungir, ele conseguiu entrar, era mais de meia-noite, conseguiu entrar na UTI, por várias vias, e quando foi ungir, ele pôs o óleo na fronte dele, ele falou assim, ô pastor Amaury, tudo bem? Meu pai disse que ele falou isso, né? E depois, eu perguntei para ele, depois que ele saiu dessa situação, eu perguntei para ele falou assim, eu não vi nada, eu não falei nada, eu só lembro que eu estava no lugar e eu vi tipo de um anjo, assim, uma figura branca, assim, é o que eu vi. E cortando a história, todo dia eu ia na UTI, e ele ficou alguns dias na UTI, a infecção era generalizada, ele estava com dreno, saía muita coisa ruim, né? E o enfermeiro, que era, eu creio que ele era ateu, ele falava assim, eu não sei o que está acontecendo não, mas esse homem cada dia fica melhor. Todo dia ele falava, não sei o que está acontecendo não, mas todo dia só fica melhor. E é melhor, hoje ele é pastor lá em Caruaru, em Pernambuco. Nesse instante, que Senaqueribe diz, através de Rabsaque, diz isso,
Ele decretou a vitória de Ezequias. Quando alguém te afronta contra a tua fé, contra aquilo que você crê, contra aquilo que você prega, ele não afronta só você, ele afronta tudo que você crê. Isso é maravilhoso, irmãos. A nossa vida é dessa forma. E nós vamos ver que naquele momento Ezequias tem uma atitude linda. Ele faz uma oração. Exatamente, ele faz essa oração. Ele pega essa carta e submete a Isaías, o profeta, o grande homem de Deus, o maior dos profetas. Ele submete a Isaías e ele fala assim, Ezequias diz assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Quando ele fala isso, tu fizeste até, ele diz assim, nessa palavra está implícita assim: se Senaqueribe venceu esses reinos, foi porque tu permitiste, Senhor. Ele não reconhece isso, mas foi tu que permitiste ele vencer. E é verdade. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque Deus não era senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Olha só. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Amém. Pronto. Ganhou a guerra. Ganhou a guerra. Ele sabia. Ele sabia. Aí essa carta chega para Isaías, para o profeta Isaías, e ele diz assim: olha, manda dizer para Ezequias ficar calmo, tranquilo. A gente vai encontrar, não vou ler não, é mais muito longo. Fica tranquilo. Fala para Ezequias, fala para Ezequias, que ele não afrontou ele não, ele afrontou ao Deus vivo. Que a guerra dele não é mais com Ezequias, não é contra o rei de Judá, é contra o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. A guerra dele é com ele agora. Saiu da mão, saiu do controle, irmãos. Tem problemas, tem dificuldades que saem da nossa mão, saem do nosso controle, e nós temos que entender isso. Quando sai da nossa mão, do nosso controle, tem que passar para a mão de quem? De Deus. E Ele vai e resolve. Amém. Da forma dele. Esse é o nosso Deus. É o Deus que muitas vezes permite que chegamos a situações, a dificuldades tais, para que possamos enxergar que o Deus que nós servimos é esse Deus de Ezequias. É um Deus que tudo pode, que tudo faz. É Deus soberano, soberania, poder em última instância. Não há nada sobre Deus. Não há nada acima de Deus. Não há poder maior que Deus. E quando ele diz isso, as coisas começam a se mover no mundo espiritual de uma forma muito grande, muito poderosa. E a gente vai ver aqui, concluindo, a gente vai ver claramente que aquela circunstância difícil, aquele momento difícil, a falta de opção, de saída, ele não tinha um exército grande para combater o rei da Assíria, ele não tinha como sair, já tinha toda a cidade, as cidades fortificadas já tinham sido destruídas, ele não tinha mais o que fazer, ele tinha uma saída, era o quê? Orar. E ele orou a soberania de Deus, ele orou o poder de Deus, ele sabia em quem ele cria. Aí Deus começa a dizer: olha, fica tranquilo que eu vou destruir eles. E naquela noite no arraial lá do grande rei da Síria, de uma forma poderosa, morreram 185 mil soldados. 185 mil soldados foram mortos.
pelo poder de Deus. E esse rei tanto afrontou, se retirou e logo em seguida foi morto pelo seu próprio filho, pelos seus filhos. Foi morto. Assim é, irmãos. Assim é a nossa vida. Assim é que devemos entender certos momentos em nossas vidas. A guerra não nos pertence. Basta nós confiarmos em quem de direito tem todo o poder e toda a soberania. Basta nós entendermos o propósito de Deus em nossas vidas. Deus tem propósito e Ele quer cumprir o seu propósito em nossas vidas. Queria convidá-los a ficar em pé. Queria convidar o louvor. E nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que neste momento, se alguém está passando uma guerra como a de Ezequias, as situações, parece que as portas estão fechadas, parece que você só enxerga o exército poderoso de Senaqueribe, e você olha e não consegue mais ver saída e nem resposta para a dificuldade. Eu queria que nessa manhã você entendesse que Deus continua, se é assim que você entende, Deus continua na soberania da sua vida. Ele sabe o que é melhor para ti. E se for a vontade dele, e assim você entender, Deus vai lhe dar a vitória. A vitória vai ser dada. Não tem justo desamparado. Não tem justo mendigando plano. Não tem. Tem dificuldades, isso tem. Sempre vai existir. E muitas vezes essa dificuldade é colocada ou permitida por Deus justamente para entendermos a vontade de Deus em nossas vidas. Tem. Mas eu queria que nesta manhã, se você estiver ou passando por uma situação que te leva justamente a isso, poxa vida, eu não estou achando saída. Eu queria que você viesse aqui, nós vamos orar junto. Senhor, abre os olhos, faça enxergar o propósito de Deus na vida desse nosso irmão, dessa nossa irmã. Enquanto o louvor estiver acontecendo, eu quero que você venha, peço que o pastor Abner me ajude em oração, e nós vamos orar aqui, em nome de Jesus.
Senhor, e
Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, fez nessa manhã conosco. Só queria dar um único aviso. Lembrando que hoje é o último dia, se você quiser dividir o seu retiro em 2 vezes. Hoje é o último dia de janeiro, então nós só estamos dividindo o retiro em 2 vezes, em janeiro e fevereiro. Então, hoje é o último dia para você pagar uma das parcelas, tá? E a outra vai ser até o dia 10. E até o dia 10 de fevereiro a gente tem que estar com toda a sua inscrição quitada, tá? Então, até hoje, 2 de 130. Uma hoje de fevereiro em Guararema, tá bom? Amanhã a gente vai lá também, vai fazer as últimas verificações do local, mas já está tudo confirmado, tá bom? Quem quiser acertar, que tiver alguma dúvida, pode me procurar, eu estou com todo o controle de pagamento, tá bom? Marquinhos, você nos despede? Nós agradecemos, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos concedeu. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre em nossas vidas. Amém. Tá feio? A hora que ela chegar, você marca ela, sempre ela vai aparecer. Aquela preguiça. Chama ela de preguiçosa. Se tiver alguma dúvida, se quiser trazer aí. Pode lá.